Muito obrigado, presidente senador Garibaldi Alves Filho. Eu queria saudar também o nobre senador Fernando Bezerra Coelho, o senador Dalírio Beber, o senador Wilder Moraes, o senador Lazier Martins e os senadores que fazem parte dessa comissão também, o senador Hélio José, o senador Flecha Ribeiro, o senador Blairo Maggi, Vanessa Graziotin e Vicentinho Alves. Queria cumprimentar também o secretário executivo do Ministério, o doutor Luiz Eduardo Barata, e o doutor Mozart Siqueira Campos Araújo, presidente do Conselho Administrativo da Abragel, que serão os que foram e será o expositor na sequência. Queria saudar as senhoras e os senhores aqui presentes. E, senador Garibaldi Alves Filho, é um privilégio estar aqui, convidado pelo senhor, para trazer uma visão, que eu diria, uma visão nacional de São Paulo. Ou seja, não é uma visão específica de São Paulo, porque eu acho que nós temos obrigações e compromissos, sobretudo com o país. São Paulo tem o privilégio de ter a maior comunidade de brasileiros do Brasil inteiro e, portanto, tem um compromisso fundamental com o Brasil. E, portanto, com toda a humildade que caracteriza aquele que tem responsabilidade, nós trouxemos aqui um diagnóstico de que nós entendemos que seria importante para o setor elétrico brasileiro, o setor energético brasileiro, numa visão mais ampla do que simplesmente do Estado de São Paulo, colocando com toda clareza também a posição de São Paulo nesse processo. Então, nós, a partir exatamente de uma definição que o doutor Barata até começou fazendo, que me parece que é fundamental, que são os pilares da política energética brasileira, que é a universalização do acesso, a modicidade tarifária e a segurança energética. Evidentemente que, e eu tomei a liberdade de colocar aqui o mesmo mapa que o doutor Barata, não sabendo que ele ia apresentar, do Brasil inteiro, mostrando exatamente a enorme complexidade do sistema interligado nacional. E agora o esforço que o governo federal está fazendo e que imaginamos que consiga a interligação de Manaus, Caracaraí, Boa Vista, que é a única parte que ainda resta nesse sistema interligado, uma vez que Boa Vista está hoje abastecida por Guri, no Rio Orinoco. Então, este mapa nos dá a dimensão do que nós gostaríamos de apresentar, que é a necessidade de geração de energia nos grandes centros de carga, para que nós tenhamos segurança no abastecimento. O doutor Barata passou por todos esses temas com muita propriedade, mas eu queria salientar que, evidentemente, nós estamos aí indicando as grandes linhas que vêm desde lá do Rio Madeira, Santo Antônio Geral, agora Belo Monte, na sequência a Telespires, na sequência mais à frente as usinas do Tapajós, começando por São Luís. São linhas de extremo longo percurso, 2-3 mil quilômetros e, portanto, naturalmente com fragilidades peculiares a tal distância. E, portanto, é imprescindível que se crie um sistema de segurança nos grandes centros de carga. Esses números, os nobres senadores já viram mais bem detalhados, inclusive pelo doutor Barata. Nós temos aqui o relativo de São Paulo com relação à geração, à capacidade instalada, nas diversas formas de hidrelétrica, termoelétrica e assim por diante. São Paulo tem hoje uma capacidade instalada de 22,8 giga e o Brasil tem uma capacidade instalada de 139 giga. Ou seja, nós participamos como capacidade instalada de 16,4% desta capacidade do país. Na questão de consumo, São Paulo importa 57% da energia que consome e, portanto, é extremamente dependente deste elemento que nós estamos chamando a atenção, que é o da segurança energética nos grandes centros de carga. Nós percebemos que nós produzimos 11% da energia do país, consumimos 28% da energia do país e, portanto, necessitamos
de garantias nos centros de carga de geração. Aqui está a questão da biomassa, que de forma abrangente o Dr. Barata também passou pelo assunto. Nós, no Brasil, temos hoje 3,196 megawatts de potência instalada, e em São Paulo um percentual significativo disso, sendo que nesse capítulo de biomassa, a cana-de-açúcar, ou seja, bagaço, e um novo insumo introduzido nos últimos 10 anos, que passou a ser a palha. Nós proibimos em São Paulo, a partir de 2003, a queima da palha, num processo de limpeza ambiental extremamente importante, e com isso nós introduzimos a palha como um novo energético. E digo mais até que esse novo energético hoje começa a ser analisado também não só para a produção de energia elétrica, como para a produção de etanol de segunda geração. Não só o bagaço, mas como a palha, há usinas hoje que começam a produzir energia elétrica do bagaço e da palha começam a trabalhar na produção de etanol de segunda geração. Aí está a questão da eólica, para mostrar que nós, São Paulo, somos muito ruins em geração de eólica, mas hoje estamos com um programa intensivo para isso, uma vez que temos o parque de máquinas e equipamento extremamente importante hoje no estado de São Paulo, produzindo pás, geradores, transformadores para o setor. A energia solar, da mesma forma, isso está crescendo bastante, e aí está a relação entre o Brasil, que tem potencial hoje de geração de energia solar. São Paulo tem uma pequena geração, no entretanto, isto tende a crescer rápida e eficientemente, inclusive nos reservatórios hidrelétricos que temos em São Paulo. A questão dos combustíveis, eu acho que é extremamente importante, embora estejamos, senador Fernando Bezerra Coelho, tratando de energia elétrica, mas os combustíveis fazem parte desse cenário. E acho que é uma notícia extremamente importante para o país. Nós, até agora, recentemente, o mês de outubro, de janeiro a outubro, praticamente estamos consumindo a mesma quantidade de etanol, seja anidro, seja hidratado, do que gasolina. A gasolina C, aquela que tem 27% de etanol, neste caso é só gasolina, fora o etanol. Ou seja, consumimos nestes 10 meses 24 milhões de litros, bilhões de litros de etanol, contra 24 bilhões e 700 milhões de litros de gasolina. Ou seja, efetivamente, a matriz também de combustíveis do país caminha para ser uma matriz limpa. Embaixo tem os números de biodiesel, isto é extremamente importante, porém, ainda não temos uma participação efetiva do biodiesel na matriz de combustíveis do país. Esta evolução da matriz energética brasileira, eu acho que é fundamental para o que nós gostaríamos de, ao final, estar ressaltando nesta Comissão de Infraestrutura do Senado, que é a evolução dos diversos elementos desta matriz. Em 1980, nós tínhamos, por exemplo, 48,3% de petróleo e derivados. Em 2014, 39,8%. Ou seja, 9% a menos no relativo, evidentemente que aumentamos o consumo nominal, mas o relativo nós tivemos reduzido. E verificamos o aumento dos derivados de cana, de 8% para 15,7%, praticamente dobrando na matriz energética global do país para 15,7%. A hidráulica e eletricidade desta origem hídrica, que 11,5%, e vejam o impressionante crescimento do gás na matriz energética. Nós passamos de 1% em 1980 para 13,7% no ano passado. E outras fontes, madeira e outros mais, hoje com 19,3%. Isso é extremamente importante para nós podermos estar tratando de um tema que eu considero fundamental. O Dr. Barata já transitou por esse tema, que eu acho que é
definitivamente nós introduzirmos o gás natural na matriz energética brasileira de forma definitiva. É o combustível de transição. Vários têm mencionado, o doutor Barata inclusive mencionou isto, de que muita gente critica o gás natural, que sempre deixa alguma poluição. Cada vez menos. Hoje, com turbinas ultramodernas, cada vez menos poluentes, e é o insumo de transição para as energias limpas. O que é que nós precisamos hoje? Energia na base, capaz de sustentar as renováveis. As renováveis não são energia de base. Energia solar, enquanto nós não tenhamos megabaterias, que ainda temos um horizonte de 10 a 20 anos, não são energia na base. Energia eólica, todo mundo que conhece energia sabe a oscilação vigorosa disto e, portanto, é preciso que haja uma garantia de energia para garantir o crescimento do país. E esta garantia, senadores, é exatamente o gás. O gás, nós temos o privilégio de um trabalho desenvolvido durante os últimos 50 anos pela Petrobras, hoje temos gás disponível. E é disto que eu acho que nós deveríamos estar tratando com muita profundidade. Como estimular, como criar condições para que o gás tenha condições efetiva de estar nessa matriz. Nós entendemos que geração e cogeração distribuída a partir de gás natural é absolutamente importante, levando segurança energética aos principais centros de carga. E aqui mostramos o crescimento da produção de gás natural, especificamente no caso de São Paulo. São Paulo e Rio de Janeiro, que estão indicados aqui na bacia do pré-sal. Aí nós temos as diversas rotas de gás, que Vossas Excelências conhecem muito bem. A Rota 1, que é a rota de Mexilhão, que entra por Caraguatatuba. A Rota 2, que agora acabou de ser completada pela Petrobras e que interliga lá no Gazene, entra pelo Rio de Janeiro. A Rota 3 não está completada ainda, está ainda em fase de licitação os dutos marítimos. E a Rota 4, que é a novidade que nós gostaríamos de estar apresentando aos senhores senadores. Esta Rota 4 é um esforço que o Estado de São Paulo está fazendo com a iniciativa privada. Convocamos o setor privado, a Comgás, a Shell e vários parceiros que estão com recursos privados iniciando o processo de implantação dessa Rota 4. É um duto de 200 quilômetros mar adentro, com mais 300 quilômetros de 3 ramais de 100 quilômetros, ou seja, um complexo de 500 quilômetros no mar, que vão buscar gás em campos de gás do pré-sal e do pós-sal. Este sistema é um investimento da ordem de 7,5 bilhões de reais, já está em licença ambiental e deverá aduzir à região metropolitana de São Paulo mais 15 milhões de metros cúbicos de gás. Isto é um exemplo do que nós queremos mostrar, que é preciso criar demanda para este suprimento que está sendo providenciado. E, portanto, este é um esforço que estamos fazendo com o setor privado, e aí está a justificativa de por que esta ênfase na questão do gás. Hoje nós recebemos da Bolívia, nós recebemos 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia, às vezes recebemos um pouco mais. Estes números que nós temos aqui referem-se ao mês de setembro. Recebemos em setembro 31,8 milhões de metros cúbicos de gás. É o verde que vem lá de cima da Bolívia, é o Gasbol, que tem um hub em São Paulo e que vai para o Rio de Janeiro. Deste hub, nós temos 12 milhões de metros cúbicos que vão para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e que tem ido menos do que o disponível, 5 milhões que vão para Minas Gerais. Recebemos do campo de Merluza, aquele Gazan 1 e 2, nós recebemos 2,5 milhões de metros cúbicos por dia, e do Gastal, que é aquele de Mexilhão, que entra por Caraguatatuba, recebemos 20 milhões. Significa que nós temos, transitando por São Paulo, que poderiam ir para o sul do Brasil, poderiam ir mais para Minas Gerais, uma quantidade da ordem de 20 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Isto significa, senador Garibaldi Alves, que nós podemos
tratar imediatamente de um tema central para o país para resolver este dilema do gás, que é a questão do swap de gás. O swap de gás é absolutamente importante. A Agência Nacional de Petróleo está na redação final do regramento técnico para estabelecer isto, e é fundamental que o Senado nos ajude, junto aos estados, para resolver o corolário desse problema do swap, que é o problema tributário. Hoje nós podemos desembarcar gás para qualquer lugar do Brasil, desembarcando no Rio de Janeiro, desembarcando em Salvador ou desembarcando em Pernambuco, nas estações de regasificação da Petrobras. Mas como é que fica a questão do ICMS? Ou seja, o CONFAS precisa definir uma regra para isso. O Rio Grande do Sul, por exemplo, está hoje tratando de uma geradora, mencionada pelo Dr. Barata aqui, uma geradora termoelétrica de 1.500 megawatts no Porto de Rio Grande. É preciso fazer a conexão até Triunfo. Como é que fica o desembarque de um gás que desembarcasse em Rio Grande e que fosse consumido em Santa Catarina, no Paraná, ou em São Paulo, ou em qualquer outro estado? Então, são temas centrais para a introdução do gás na matriz energética, o trânsito deste gás. Vem o segundo grande problema, que é o trânsito do gás nos dutos de transporte. Nós temos definidos as regras de uso desse gás, mas não temos a possibilidade de transitar. Aqui os senhores vejam o crescimento impressionante do gás na matriz energética brasileira. Os senhores verifiquem isto no Brasil inteiro, principalmente no Rio de Janeiro, a partir das térmicas a gás, que foram operadas, estão hoje em stand-by, e foram operadas até recentemente, até o mês de julho e agosto, e que, inclusive, produziram a famosa bandeira vermelha da tarifa de energia elétrica do país. Ou seja, é preciso que se resolva isto para que nós tenhamos usinas termoelétricas não apenas em ciclo aberto, como são estas da Petrobras, mas em ciclo combinado, para que nós tenhamos máxima eficiência e possamos ter estas usinas na base. Para isso, nós precisamos trazer GNL. GNL está crescendo de forma impressionante no mundo inteiro. Aí está uma demonstração de navios transportadores de gás a temperatura, gás liquefeito, portanto, a menos 170 graus centígrados, e que são regasificados nos portos. Para que isto ocorra, nós temos condições de fazer isto e ter realmente grandes centros de geração. Eu trouxe aqui, nobres senadores, uma demonstração do que estamos fazendo em São Paulo nesse momento, com acompanhamento direto do Ministério, do ministro Eduardo Braga, do ministro Barata, para que tenhamos neste site, onde nós já temos uma termoelétrica, que é a termoelétrica de Piratininga e de Fernando Gasparian, que geram hoje 540 megawatts de potência. Nós fizemos um edital de chamamento no mês de julho para instalar até 6 termoelétricas de 250 megawatts, ou seja, pretendendo instalar cerca de 1.500 megawatts. Fomos surpreendidos, senhores senadores, com uma proposta não para 6, não de 6 licitantes, mas de 15 licitantes entre os maiores do mundo participando. O investimento neste site destas novas termoelétricas é alguma coisa da ordem de 5,8 bilhões de reais. No entretanto, a proposta geral, que não cabe nesse site, apenas para termos uma ideia da disposição do setor privado, a proposta é da ordem de 38 bilhões de reais. Investimento integral do setor privado. O Estado de São Paulo participará através da sua empresa EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que será partícipe desse processo com o seu site e com as suas conexões. Então, os senhores percebem uma enorme disposição do setor privado para participar desse processo. Para isto, nós vamos precisar, neste site, de mais 6 milhões de metros cúbicos de gás por dia. Já dispomos de 1,2 milhões e, portanto, precisamos resolver o problema do swap de gás. E mais em termos de geração distribuída. O secretário executivo Barata mencionou esta questão da importância da geração distribuída, e aqui nós temos um exemplo concreto, senhores senadores,
que é o complexo hospitalar das clínicas em São Paulo. É o maior complexo hospitalar da América Latina, um consumo de energia elétrica por todos esses hospitais e faculdades de medicina, enfim, este conjunto consome energia equivalente a uma cidade de 50 mil habitantes. Nós estamos fazendo a implantação, senhores senadores, de um complexo gerador de energia a gás, que vai substituir todo o sistema de ar-condicionado de todos os hospitais, a partir de uma central geradora térmica, juntamente com gás, e mais uma central fotovoltaica. Isto significa a introdução de segurança energética numa área de extrema necessidade de segurança. E mais do que isso, para que os senhores tenham ideia, nós estamos já com uma parceria entre a distribuidora de gás e a distribuidora de energia elétrica, juntamente com o governo do Estado, para fazer isso. Investimento integral do setor privado nesse setor. Então, estes são pontos fundamentais que nós queríamos chamar a atenção, em complemento à explanação geral que o Ministério das Minas e Energia fez através do secretário executivo Barata, para dizer aos senhores o seguinte: é imprescindível que nós, para introduzirmos o gás na matriz energética brasileira, nós tenhamos clareza de que há uma energia de transição. Nos próximos 25 anos, nós precisamos da energia do gás, dispomos de gás, dispomos de investidores para gerar energia no país inteiro, ou seja, temos condições de acesso ao gás no Brasil inteiro, temos condições de substituir energia elétrica em vários dos grandes centros de consumo, só que para isso nós precisamos resolver estes problemas fundamentais que aí estão. Em primeiro lugar, a regulamentação do livre acesso de terceiro aos gasdutos de transporte. Hoje os gasdutos são todos da Petrobras e, portanto, nós estamos regulados, só passa gás da Petrobras. Nada errado isso daqui para trás, mas daqui para o futuro não mais. A Petrobras cumpriu um papel extraordinário durante esses 50 anos, esteve debruçada durante todos esses anos a busca de petróleo e não de gás. Gás sempre foi um problema, só que nos últimos anos ficou claro naquele gráfico que mostramos da matriz energética, o gás passou a ser extremamente importante, extremamente vital, como energia de transição para as energias renováveis nos próximos 25 anos. Energia na base, geração em ciclo completo. Para isso, além de trânsito livre dos dutos, que a Agência Nacional de Petróleo precisa nos dar esta solução, a questão do swap de gás, que nos permite ficar com gás que está passando por aqui e eu entrego este gás lá, fico com gás em Santa Catarina, fico com gás no Paraná e entrego esse gás no Porto do Rio de Janeiro através de uma estação de regasificação que a Petrobras já tem e opera e tem capacidade ociosa hoje. E, evidentemente, o corolário disto é o CONFAS quem precisa definir, que é a uniformização tributária, para que a gente possa estar desembarcando no Porto de Suape e consumindo em Santa Catarina ou em qualquer outro estado brasileiro. E, finalmente, os terminais de GNL. Os terminais de GNL hoje não estão incorporados ao processo do gás. São tidos como uma ação comercial, meramente comercial, o que não resolve o problema. Então, aí estão os desafios que nós precisaríamos enfrentar. Eu acho que foi extremamente importante estarmos aqui, senador presidente Garibaldi Alves Filho. Um privilégio estar com os senhores e gostaríamos de dizer que o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, está à disposição de vossas excelências, seja para aprofundar detalhes disso, seja para incorporar no processo dessa discussão as nossas instituições de pesquisa científicas, universidades, que hoje estão voltadas para esse setor, seja para a produção de elementos técnicos para essa discussão. Eu queria agradecer muito a gentileza do convite.